Bem, olá povo, boa noite, graça e paz, shalom. Vamos continuar aqui no estudo do nosso grupo. Bem, o feito é inimigo do perfeito, né? Então, estou com algumas dificuldades em relação ao horário, esse tipo de coisa, então às vezes fica difícil gravar tudo muito bonitinho como eu sonho, mas eu acredito que essa é uma primeira fase, né? Depois a gente passa por um processo de regravação dessas aulas e aí a gente pode ter uma estrutura de gravação melhor, eu tenho uma câmera aqui, já tenho pessoas que vão trabalhar nesse projeto aí comigo. Bem, vamos lá, Hebraico Bíblico 1, lembrando que a gente está no processo de alfabetização e realfabetização. Então isso significa que nós estamos no início da caminhada do hebraico, né? Esse curso não tem o objetivo de ser um curso avançado ainda, porque o curso de hebraico ele tem diversos graus e leva um tempo até que até que a gente de fato domine o idioma, né? E ninguém tem esse domínio completo do idioma porque são anos e mais anos de dedicação no estudo. Então nós vamos ter um panorama geral do hebraico. O objetivo desses cursos, né, que vão ser vários módulos aí, mas o objetivo desse curso de um modo completo é nos dar a ferramenta, né, do hebraico bíblico como uma estrutura para a gente entender melhor a Bíblia, trabalhar melhor com as escrituras, conseguir fazer o que a gente chama de exegese de um texto, ok? Se você não assistiu, por favor, não deixe de assistir o Hebraico Bíblico Breve Histórico, é o vídeo que eu já passei, já disponibilizei para vocês, da aula anterior. Tá? Esse vídeo a gente fala um pouquinho da história do hebraico, as suas transformações, as diferenças entre os textos, e aí agora nós vamos entrar no processo de conhecer o alfabeto hebraico. Então, vamos seguir. Primeiro, vamos revisar alguns pontos importantes. Um ponto importante que a gente precisa revisar é o hebraico, assim como os demais idiomas da família semítica, é um idioma consonantal, né? Desculpa. Isso significa que quando a gente fala de um idioma como o hebraico, a gente está falando de um idioma que não foi composto com vogais, ele não nasceu com vogais, né? Embora as vogais estivessem expressas na fala, né, dos israelitas que usavam o hebraico como sua língua, e ainda hoje tem uma variação que é o hebraico moderno, ela não estivesse presente, você tinha uma tradição de fonética, né? Uma tradição de como falar aquela palavra. Até hoje, se você pegar um texto no hebraico moderno, por exemplo, você vai ver que o hebraico moderno não tem vogais, é simplesmente consonantal. Então ele manteve essa característica que é própria do idioma e de toda a família semítica. Os demais idiomas também não possuem vogais. As vogais só aparecem no momento posterior, né, como criação de sábios judaicos chamados massoretas. Então as vogais existiam como uma tradição de pronúncia, mas sem qualquer representação gráfica. Embora a gente tenha vários tipos de hebraico, nós vamos concentrar o nosso estudo no hebraico bíblico. Então, nós não estamos estudando para conversar com outras pessoas em hebraico. Você não pense que depois de estudar aqui, agora eu estudei, estou alfabetizado, eu já vou pegar um texto em hebraico, vou entrar na página do Israel lá, do jornal Haaretz Israel, e vou entrar lá e já vou sair falando hebraico. Não, agora eu vou para Jerusalém, vou chegar lá e vou conseguir conversar. Não é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é lidar com o texto bíblico, fazer traduções, a gente ser capaz de não depender de ferramentas que se tem hoje, sim, mas não depender dessas ferramentas para a gente poder analisar um texto bíblico, a gente conseguir fazer a tradução de todo um capítulo, de todo um verso, né? E, claro, com o apoio das ferramentas, a gente chegar a conclusões importantes sobre o texto bíblico, mais profundas sobre o que a gente quer passar. Nosso objetivo de estudo não é a conversação, repito, mas a tradução de textos bíblicos do hebraico para o português. Falando um pouquinho de o idioma e seu alfabeto. Um idioma é uma estrutura de comunicação através do qual pessoas de determinada nação ou região se comunicam. Essa estrutura é constituída por uma linguagem composta por sons emitidos em determinado padrão ou sinais gráficos de representação. Bem, a gente tem o idioma como uma construção de um processo, né? De um padrão de comunicação. E esse padrão vem em forma de sons que são emitidos, e daí surge a linguagem
né, a expressão daquilo que nós sentimos, pensamos e queremos comunicar para o outro em forma de sons, né, que a gente emite. Eu falo, você está me ouvindo. Ou através de sinais gráficos de representação. As letras que a gente conhece são sinais que representam, né, o idioma que é falado, a linguagem, né, ou aquilo que a gente utiliza para nos comunicar, né? Primeiro veio o idioma, depois veio a escrita, né? Primeiro veio a fala, a gente foi falando, o ser humano foi falando, e com isso vieram sinais para representar essa fala de forma escrita, sem som. Bem, a representação sonora de um idioma é feita através de tons e ruídos. De fato, quando a gente fala, né, o A, E, I, O, U, a gente tem tons sendo emitidos e ruídos, né? O B, B, Pá, M, F, F, P. Cada letra tem o seu ruído. Ela não tem um som audível, um tom audível, mas ela tem um ruído. Vamos pro próximo. Os tons são representados por vogais e os ruídos pelas consoantes. Então, exatamente, né? Os tons são representados através de vogais. A gente só consegue reproduzir som A, né? Porque ele tem um tom, ele tem uma sonorização, né? O A dá um som pro Bá, né? Eu tenho um som de B seco, B, e eu tenho o som do A. Juntos eles fazem Bá. Isso é uma representação sonora, né? A música, ela está presente inclusive na fala. Seguindo, o alfabeto é o ponto de partida pelo qual iniciamos a conhecer um idioma. Ele nos apresenta de forma segmentada e ordenada os fonemas falados em formas de sinais escritos, isso é, grafemas. Estes representam as vogais e as consoantes. Então, através de um alfabeto, a gente tem uma representação, um ponto de partida para a gente conhecer determinado idioma. A gente aprende como aqueles fonemas, aqueles sons, tons, ruídos, né, em conjunto que são falados, podem ser apreendidos através de uma forma escrita. O alfabeto nos traz essa forma escrita, ou a representação sonora daquilo que se fala, né? A representação escrita daquilo que se fala através de sons, de ruídos, de tons vocálicos, tá? Bem, tudo isso, toda a fala envolve som. Vamos falar um pouquinho sobre o alfabeto hebraico. Assim como qualquer idioma conhecido atualmente, o hebraico possui um alfabeto através do qual conhecemos os sinais que representam os fonemas do idioma bíblico. O que conhecemos hoje de hebraico é fruto de uma intensa pesquisa e preservação de gramáticos rabinos e cristãos que se dedicaram no trabalho do estudo do Antigo Testamento a partir dos seus originais. Então, como qualquer outro idioma, o hebraico também tem um alfabeto, e através do seu alfabeto a gente conhece os sons e os tons para que a gente consiga se comunicar em hebraico, ou ler em hebraico, ou entender os sinais, né, aquela representação escrita, o texto em hebraico. E todo esse trabalho do hebraico não foi um trabalho que nasceu de ontem para hoje, mas é um trabalho que é fruto de uma pesquisa intensa de rabinos que não eram só pessoas versadas no judaísmo, mas na linguagem judaica, na linguagem hebraica, e conseguiram sistematizar, organizar o estudo do hebraico de modo que eles pudessem reproduzir, outras pessoas pudessem aprender. E por isso que a gente consegue aprender isso hoje, né? Por causa desses ensinos que foram sendo transmitidos por intermédio de sábios judeus. E não só judeus estavam envolvidos nesse processo, mas também cristãos. Homens de Deus, cristãos, que professavam a fé em Jesus, se dedicaram no estudo do original. Se você pegar, por exemplo, vamos citar Jerônimo, né, um dos pais da igreja, era versado nisso. Você tem até mesmo Orígenes, que é alguém que tem, obviamente, alguns estudos um pouco com algumas polêmicas cristãs, mas era um exegeta, alguém versado no idioma. Você tem o próprio Lutero, o próprio Calvino. Calvino era um exegeta completo também. Muitos dos comentários que você pega de João Calvino sobre os textos bíblicos, você sempre vai ver a presença de reflexões a respeito do original, né?
Bem, essas pessoas se dedicaram nesse estudo e nos abrilhantaram aí com a possibilidade de aprender. Seguindo, o alfabeto hebraico é consonantal e formado por 22 consoantes. Eu acho que aqui pode estar equivocado, acho que talvez sejam 23. Acho que é 23. Bem, depois eu corrijo. O alfabeto hebraico é consonantal e ele tem um conjunto de consoantes. As vogais identificadas pelos maçoretas foram 13 vogais comuns e o shivá simples e composto, que aí totaliza um sistema vocálico de 17 vogais, tá? Preciso dar uma revisada nisso aqui, porque eu acho que eu comi bola aqui nesse ponto. Enfim, a gente vai revisando o material, né? Então vamos conhecer um pouquinho das vogais hebraicas. Então, vogais hebraicas, eu coloquei aqui classe A, né? Ou vogais que representam o som do A, como a gente conhece no português, tá? Começando pelas vogais, eu quero começar pelas vogais, geralmente se começam pelas consoantes. Mas eu quero começar pelas vogais para que a gente possa já aprender a formar as palavras. Se a gente começar só pelas consoantes e gastar um tempo estudando as consoantes, a gente não vai poder aprender a sílaba, aprender a leitura, assimilar a leitura melhor, tá? Então a gente vai começar como a gente começa no português. Na escola a gente aprende A, E, I, O, U e depois a gente aprende o alfabeto. A gente vai começar basicamente da mesma forma. Vamos lá. Vogais hebraicas classe A, a gente tem patar, se lê exatamente assim, patar, kametz e kametz he. São 3 tipos de vogais que representam a letra A. Então toda vez que você vê esse tracinho aí, é o patar, então a gente vai ler como A. Toda vez que você vê esse Tzinho embaixo, a gente vai ler, é o kametz, a gente vai ler como A. Toda vez que você vê o kametz mais o re no final, né, ele é o re, esse re aí, que a gente vai aprender agora daqui a pouquinho nas consoantes, ele é mudo, é como se fosse um H. Então a gente também vai ler como A, um A mais aberto, né, mais longo. As vogais, elas são classificadas em vogais breves e vogais longas. Eu não trouxe essa classificação aqui para não tornar isso um pouquinho mais complicado. Depois a gente vai ver isso de um modo mais avançado, para a gente se concentrar em aprender agora as vogais. Depois a gente entra nessa questão de qual que é breve, qual que é longa, qual a diferença, em que isso impacta no estudo do hebraico. Então, patar, A. Kametz, A. Kametz, re no final, A. Sempre que vê essas letrinhas, esses sinaizinhos aí no texto, você sabe que tem um A presente ali, tá bom? Vamos prosseguir? As vogais hebraicas, classe E. Você tem o segol, que é esses 3 pontinhos que vão vir embaixo. O tsire, que é esses 2 pontinhos que vão vir embaixo. E o tsire yud, que é esses 2 pontinhos aí com um tracinho, né? Que é o yud no final. Então, quando vier o segol, a gente sempre lê como como se fosse com acento agudo, né? É. Então a gente vai ler sempre assim. Quando a gente tiver o tsire, a gente faz a leitura como o circunflexo. Então a gente lê como E. Aí sim a gente lê como esse E fechado. Quando tiver o tsire yud, também a gente vai ler como E. A mesma coisa, tá bom? Então segol, a gente vai ler como E. O tsire, a gente vai ler como E. O tsire yud, a gente vai ler como E. O acento que eu coloquei acento no E, mas não é no E, no O, tá? Segol. Tá bom? Hirek. Vocês estão vendo que sempre que aparece o CH, a gente lê como com esse som, né? Da garganta, arranhado. Isso é muito comum e depois eu vou explicar também na hora das consoantes, tá? Mas vamos lá. Hirek. Olha esse pontinho. Esse pontinho aí, quando a gente tiver embaixo de uma consoante, a gente vai ler como I. Hirek Yud. Quando esse pontinho mais o tracinho estiver na frente da consoante, a gente vai ler como I também, embora eu coloquei com acento circunflexo aí só para representar a diferença, que um é breve e outro é longo, não necessariamente vai mudar o som, né? I. Você não tem um outro som de I no nosso idioma, né? No nosso português, para que a gente possa representar isso, mas há diferença. O Hirek é diferente do Hirek Yud, mas ambos a gente trata como I, com som de I, tá? Segol, tsire yud, ambos são E, mas o segol tem som de E, o tsire, 2 pontinhos, tem som de E, tsire yud, 2 pontinhos com yud, tem som de E. Patar, tracinho embaixo, patar, kametz, Tzinho embaixo, kametz,
Kametz He, Tzinho embaixo com o Re no final, todos têm som de A, tá bom? A, E, I. Vamos para a próxima. O. Então a gente tem aqui o Kametz Hatuf. Então as vogais hebraicas de classe O, vamos colocar assim, esse Kametz embaixo, veja só, a gente tem uma dificuldade aqui, sim, ele é exatamente igual ao Kametz que representa o A, sim. A gente vai ter que aprender a distinguir esse Kametz aí na frase através da acentuação, ou de onde está a sílaba tônica, e de alguns sinais de cantilação, como por exemplo meteg, que vai ser adicionado junto, que vai ajudar a gente a saber quando é um O e quando é um A. Quando o Kametz é o Kametz normal, A, ou quando ele é um Kametz Hatuf, que é o O, tá? Holem. Holem tem também som de O ou de O, tá? Não tem problema, pode ser O ou O em aberto. Eu representei todos aqui com O, tá? Mas pode ser. Geralmente, por exemplo, no final, traot ou traot. Tem gente que ao trabalhar esse final hebraico feminino, tem gente que fala ot, lehitraot, lehitraot. Né? Tem várias pronúncias aí, mas geralmente é O, tá? Esse O fechado. E o Holem Vav, tá bom? O Holem Vav, que é esse Vav, você vai ver que tem o Vav embaixo, com um pontinho em cima, tá? Prosseguindo, a última, vogais hebraicas de classe U. Kibbutz, que é os 3 pontinhos assim embaixo, né? Observa que eles são uma escadinha ali, 3 pontinhos. Kibbutz e Shurek. O Shurek, que é um Vav com um pontinho no meio, que ali representa também o U. Bem, aprendemos aí então as vogais de A até U. Veja que não tem nada muito diferente do nosso. Obviamente que ele tem variações de sinais, como eu disse, para representar esse som breve e o som longo, mas nada diferente daquilo que a gente consegue reproduzir no português, não é verdade? Então, não se esqueça disso, sempre vá revisitando para você guardar, tá bom? É um processo de assimilação hebraico, a gente não pode deixar de lado. Consoantes hebraicas. Então nós temos o Aleph, você está vendo aí o Aleph, com esse sinalzinho aí, né? Parece um X. Nós temos o Beit, que é essa logo aqui abaixo, né? Representando aqui, numa visão mais tradicional, uma casa. Isso aqui já foi um desenho mais antigo. No alfabeto que eu passei para vocês no PDF, vocês vão ver como o alfabeto foi mudando do paleo-hebraico, ou do hieróglifo, até esse alfabeto que se tem hoje do hebraico moderno, que é a forma cursiva. Aqui eu estou mostrando a letra de máquina, como a gente diria, né? Que eu estou mostrando uma forma comum, a forma da escrita gráfica, mas você tem uma forma cursiva que facilita a escrita à mão. Eu até desafio vocês a aprender o hebraico a partir do cursivo, embora eu não esteja usando ele aqui por conta da fonte, né? Mas aprender o cursivo, né? Mas todas essas letras aqui, elas têm uma origem em hieróglifos. Elas tiveram alguma origem em sinais através do qual o ser humano se representava no passado. Esses sinais semíticos foram se tornando essas linguagens com a divisão aí das famílias, tá? Então, Aleph, Beit, Gimel, ó o Gimel, como é que é? Se eu não me engano é o boi, a casa, o camelo, tá? Gimel. E aí você tem o Dalet, se eu não me engano, porta. Deve ter no material do Edson que eu disponibilizei para vocês, deve ter toda a estrutura também, tá bom? Dalet. E a gente tem o Re no próximo. Vav, olha só, é um tracinho. O Re aqui parece uma portinha mesmo aqui, né? E aí a gente tem o Vav, que é um tracinho ali. A gente tem o Zain. A gente tem o Het. A gente tem o Tet. Olha só, essa puxadinha em volta. E depois a gente vai aprender como escrever. Num próximo vídeo eu vou passar isso para vocês, tá? O Yud, o Kof ou Kaf, ou Raf, né? Depende aí de como ele está apresentando. Isso também, tem gente que fala que é Kof, tem gente que fala que é Kaf, tá? Aí é uma questão de nomenclatura, não vai infligir tanto. Aqui a gente tem, acabei passando o slide aqui na mão. Aqui a gente tem o Yud,
Kof, lamed, olha só, ele puxa em cima e uma barriguinha atrás, né? Mem, veja que no hebraico a gente tem esse som mesmo, tá? O M no final, ele tem que aparecer bem. Mem, tá? Nun, então o nun, samer, que é essa bolinha, Ain, P, olha ali, que é essa voltinha, Tzadeh, Kof, que parece um Q mesmo, né? Reish, Shin, que parece um candelabro com um pontinho no lado, Sin, que parece um candelabro com um pontinho no outro lado, Tav, né? Que é esse símbolo aí. Não sei o que ele parece. É difícil achar uma relação para cada um desses símbolos, tá? Bem, essas são as consoantes hebraicas, tá? Dessas consoantes hebraicas, a gente vai ter aí algumas dessas consoantes, elas vão mudar a sua grafia quando elas aparecem no final. Então, não são todas, mas dentre todas essas consoantes que eu apresentei rapidamente, não se preocupe, a gente vai entrar ponto a ponto delas. Só estou dando uma revisada agora, uma passada geral. Todas essas consoantes, elas têm uma forma fixa quando elas aparecem no início ou no meio da frase. Mas algumas delas, são 5, elas têm uma forma diferente quando elas aparecem no final da frase. São elas o mem, né, que é o mem, que é aquele negocinho com tracinho em cima. Ele no final, né, tem a sua forma. A forma final no hebraico é sofit. Então a forma final a gente chama de sofit. Mem sofit é a forma final. Então eu tenho o mem e o mem sofit. O mem sofit, então quando o mem vem no final, ele vira um quadradinho, né? Ele é meio arredondado no canto superior direito, mas ele é um quadradinho, né? Meio arredondado. O nun, eu tenho o nun sofit, que é um tracinho que vai até abaixo da linha. O P, eu tenho o P sofit, que vira um cajadinho que vai até embaixo. O Raf, ou Rof, né? Eu tenho o Raf sofit, o Kaf sofit, que é um tracinho, é um cajado aberto que vai até o fim. O Tzadeh, que parece um Y, ou um nariz com um negócio saindo para cima, ele vira um Y que vai para baixo da linha, tá? Então, cada uma dessas letras, quando vem no final, elas vão ter uma grafia diferente. No início, elas vão ter a grafia comum delas, como está no alfabeto, mas quando elas aparecem no final, elas vão adquirir uma forma diferente. Algumas dessas consoantes, e é importante a gente levar isso em consideração, elas também podem alterar o seu som baseado num outro tipo de sinal que indica essa mudança, tá? Graças às maçoretas a gente tem uma regrinha que diferencia essas letras, tá bom? E é o chamado Dagesh Lene, é um ponto, é literalmente um ponto dentro de algumas das letras. Não são todas as letras que levam esse ponto, que levam esse Dagesh. Não são todas as letras. Apenas algumas letras especiais levam esse Dagesh Lene dentro e tem o seu som alterado. Essas são as Begad Kefat. Begad Kefat são aquelas que têm o seu som alterado baseado na regra do Dagesh Lene, baseado no Dagesh Lene. Porque elas levam o Dagesh Lene, o som delas é diferente, se torna diferente. Então, 6 das consoantes hebraicas podem receber uma pontuação específica chamada Dagesh. Um ponto literalmente ocorre no meio dessas letras, aplicando força, enfatizando ou duplicando a consoante. A gente não tem só o Dagesh Lene, a gente tem o Dagesh fraco ou o Dagesh forte. Tá? Dagesh Lene ou Dagesh forte. Então, cada um tem a sua característica, que eu uni todas na descrição, mas cada um tem a sua característica. O Dagesh pode ser um Dagesh fraco ou forte. Para fácil memorização, utiliza-se o mnemônico Begad Kefat, que são as letras que podem receber o Dagesh Lene e vão ter o seu som alterado, repetindo mais uma vez. Tá? Então eu tenho, lembra do Beit? O Beit, quando leva o Dagesh Lene, ele tem som de B. Sem o Dagesh Lene, ele tem som de V. O Gimel, ele leva o Dagesh Lene, mas ele não altera o seu som, tá? O Dalet leva o Dagesh Lene, mas ele não altera o seu som. O Kaf, quando tem o Dagesh Lene, o som dele é Kaf.
Sem o dagesh-lene, o som dele é raf, tá? Ou kof, e quando não tem, rof, tá bom? Muda. O P, quando ele tem o dagesh-lene, ele fica como P, e sem o dagesh-lene, ele fica como... Não, desculpa, minto. O P, quando leva o dagesh-lene, ele fica como F, né? O som de F, e quando ele não leva o dagesh-lene, ele fica com o som de P, tá bom? Só pra vocês saberem também, viu? Que até eu me enrolo, meu Deus. Mas dá pra aprender, viu, gente? Não tenham medo, a gente vai sempre lidar com essas regras e vai ficar mais fácil. Então, com o dagesh-lene, som de F. Sem o dagesh-lene, som de P. E o tav, que leva o dagesh-lene, mas também não tem o seu som alterado. Então, dessas consoantes que podem levar o dagesh-lene, 3 delas têm o seu som alterado, que é o bet com o dagesh-lene e sem o dagesh-lene, V. Com o dagesh-lene, kaf, sem o dagesh-lene, raf. Com o dagesh-lene, fi, fe ou fi, fe, sem dagesh-lene, P. Tá bom? Ok? Fechado? Vamos prosseguir. Até aqui, a gente tem aí as consoantes, mas a gente tem algumas regrinhas. Tem a sofit, tem as begad kefat, né? Mas também, não é um bicho de 7 cabeças, a gente vai voltar nessas regras o tempo todo. Às vezes eu mesmo me esqueço de algumas dessas regras. Isso é totalmente normal, gente. Totalmente normal, tá? A transliteração. Bem, uma vez que o hebraico possui uma grafia específica do idioma, para que nós façamos a leitura em nosso próprio idioma, a gente precisa alterar cada consoante por uma grafia correspondente em nosso idioma. Este processo se chama transliteração. Cada consoante hebraica possui uma consoante ou um som correspondente em nosso idioma, e somente assim a gente pode fazer a leitura corretamente. Bem, quando a gente pega um hebraico, a gente não tem noção nenhuma do que aquelas letras significam à primeira vista. Você precisa fazer uma correspondência de qual letra tem qual som. Então, uma correspondência para o português. O processo de fazer essa correspondência de modo escrito é chamado de transliteração. Quando a gente lê, a gente faz uma transliteração mental. Você sabe que o beit tem som de B. Né? Então, quando você vê um beit no texto, você vai ler como B. Mas no papel você vai escrever ali também, como B. Ou seja, a gente já faz uma transliteração quando a gente lê. A gente tem que ler aquela vogal de forma gráfica ali e trazer para o nosso idioma na forma gráfica que nós conhecemos, tá? A gente vai fazer muitos exercícios de transliteração, de transformar aquela forma gráfica do hebraico para a nossa forma escrita em português, colocando o correspondente do nosso idioma para cada consoante do idioma hebraico, né, na grafia hebraica. Com qualquer idioma que tenha uma grafia diferente, a gente vai ter um processo de transliteração. Isso vai acontecer no grego, isso vai acontecer no árabe, isso vai acontecer no chinês, isso vai acontecer no japonês, no russo, né? Não vai acontecer nas línguas latinas, de tronco latino. Mas em todas as demais línguas, principalmente as orientais, que tem uma grafia diferente, a gente vai ter esse processo de transliterar. Porque a gente vai precisar escrever no nosso próprio idioma aquele texto, né? A gente vai precisar escrever aquilo na nossa forma gráfica, com as nossas próprias consoantes, com a nossa própria grafia consonantal, tá? Bem, para transliterar, e assim a gente conseguir ler corretamente, porque dificilmente a gente vai ler tão facilmente só com processo mental. O nosso processo de aprender a ler passa por um processo de transliteração no papel. Então a gente vai treinar bastante transliteração de texto em hebraico para que a gente possa assimilar melhor, para que a nossa mente assimile melhor o processo de transliteração e aí a gente consiga fazer isso mentalmente à medida que a gente vai exercitando. Para transliterar e ler corretamente, nós precisamos memorizar o alfabeto e as sonoridades correspondentes ao nosso idioma. E aí por isso a transliteração. Então vamos lá. O Aleph não tem som. Então, quando você pega o Aleph, a gente geralmente na transliteração vai representar ele com essa apóstrofe aí, tá bom? Justamente para indicar que ele não tem um som audível, ele é uma letra muda, sem som mesmo, tá? Uma consoante, talvez seja a existência do Aleph como uma forma de manter a vogal, né, com a sua sonoridade, sem acrescentar nela qualquer tipo de ruído. Talvez esse seja o objetivo do Aleph. Não sei, isso é uma teoria minha que eu inventei agora, tá? Então não anote, não leve em consideração.
Vamos seguir aqui. O bait tem som de B. O bait, sem o dagesh, lembra? Tem som de V. Eita, vou até inverter aqui que tá errado no material aqui. Depois eu mando para vocês corrigido, tá? Então, som de V ou de B. Então, com o dagesh no meio, com um pontinho no meio, tem som de B. Sem o pontinho, tem som de V. O gimel é o som de G, mas não de G de gente, tá? É som de G de guerra, de galera. G. Esse som de G. É o som do gimel, tá? Quero dar uma dica muito importante aqui, talvez... eu raramente ouvi isso na sala de aula, mas é uma dica muito boa. O nome de cada vogal já carrega o que aquela vogal significa. Se você for prestar atenção, saber o nome de cada consoante, saber o nome de cada consoante já vai te dar uma ideia de qual é o correspondente no português, tá bom? Você pega o Aleph é uma consoante, mas o som é A, não tem som. O bait, bait, tem som de B, né? Bait, som de B. Claro que o veit, né, o B sem o dagesh, é o som de V. Quando você pega o gimel, ele já tá dando a ideia do som. É som de G, né? G, 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 Go, Gu. Então é esse som, tá? Gimel. O som de Dalet, qual é? Som de D. Dalet tem um som de D, porque a palavra Dalet, o nome dela já traz o D. Olha que interessante. O Re tem som de Re mesmo, né? Esse som é um Re fraco. No hebraico moderno, eles não percebem. Quando eu fazia aula de hebraico moderno, a professora não percebia que ela não falava o H. A gente fala meio Re, né? Meio aspirado, Re. Mas eles falam helicóptero, igual helicóptero, né? Eles falam E. Muitas vezes, você pega, por exemplo, o homem, Ha'adam. No hebraico moderno, geralmente eles falam Adam. E eles não percebem que é muito sutil. E ela fala, não, eu falei o Re sim. Eu falei, não, vocês não falam. Ela falou, nossa, eu não percebo, não fala. É Adam, né? Eles falam bastante assim. Então é muito sutil, muito fraquinho, né? Mas você pode falar como Re, né? Ha, né? Exatamente esse som mais aspirado do R, mais suave. O Vav tem esse som mesmo de V. Ele pode ser representado como W em alguns padrões de transliteração ou como V, tá? Vav, olha o som, V. Zain, qual é o som do Zain? Z. Zain é Z, né? No próprio nome está a consoante. Zain, né? Ret tem esse som mesmo, de carro, mas é bem forte, bem rasgado. Carro, ret, tem exatamente esse som da garganta. Tet tem o som de T, exatamente o som de T. Yud, não dá pra gente saber, é o que a gente tem que decorar aí, isso não é perfeito, essa técnica você não vai conseguir aplicar ipsis literis em todas as letras, mas tem som de Y, tá? De I, tem som de I, mas é tratado como uma consoante. O próprio Y também no nosso idioma é tratado como uma consoante. Kaf, é um som de K. Raf, som de RR também arrastado. Ra. Na hora de transliterar, preste atenção, o ret a gente translitera como CH. Ou um H com um pontinho embaixo. Aí tem que ver o padrão de transliteração aí. Alguns livros trazem, no material do Edson Francisco tem também um padrão. O Raf, tem gente que diferencia e coloca com KH, tá bom? Para dar essa diferença do arrastado ali na garganta. Lamed só pode ser um som de L. Lamed. Mem tem o som de M. Nun tem o som de N. Samer tem o som de SS. Você pode transliterar como S ou como SS. Eu já vi as duas formas também, depende do padrão de transliteração. Sim, existem padrões de transliteração, tá, gente? Não existe só uma forma de transliterar. Tem normas aí de transliterações, inclusive em trabalhos acadêmicos. Eu estava fazendo meu trabalho acadêmico, a minha orientadora
ela pegou no meu pé com isso, ela falou, ó, você tem que definir qual o padrão de transliteração. Uma hora você tá transliterando de um jeito, outra hora de outro. Aquela mania de transliterar na cabeça, a gente vai transliterando e ela puxou a minha orelha com isso. Por quê? Precisa ter um padrão de transliteração. Então, existem alguns padrões, né, na academia. Geralmente, quando você pega uma obra, um livro que vai ter citações em hebraico, o livro traz como que ele, qual é a norma que ele está seguindo de transliteração para orientar o leitor, tá? Então isso pode acontecer. Samer, então, é o som de S. Ein, mais uma consoante aí que a gente não consegue definir o som, né, pelo nome. Ein não tem som também. Na verdade, o som do Ein é um som na garganta. A. É como se fosse um sopro. Vou usar um termo aqui, mas não tem problema. Um arroto. Ele é lá na garganta. Ele é um pouquinho diferente. O árabe tem isso também, né? Ele tem um som de A. Ele tem uma lá no fundo assim tem um golpe, né, na hora de falar. É muito difícil falar o Ein, é só um nativo mesmo assim que consegue, e aí mesmo assim tem dialetos aí hebraicos hoje que não conseguem fazer reproduzir esse som do Ein, tá? Então geralmente é sem som, tá bom? A gente tem o P, que é o sem o dagesh, e com o dagesh som de F, tá? Então, o P sem o dagesh, som de P, com o dagesh, som de F, tá? Tsadê exatamente, essa é representada por duas consoantes no nosso idioma, então a gente não tem como representar ela com uma única consoante, que é um som próprio da linguagem hebraica, que a gente consegue representar com duas consoantes, que é o ts, ts, tsi, tsi, tsa, tsa. Eu até coloquei aqui WhatsApp. Esse WhatsApp, esse é o som de Sadê, tá? Kof, que é o som de Q. O Reish, que você pode falar assim mesmo. Reish, dando golpe da língua com os dentes. Reish. Mas no hebraico, para os nativos, os israelenses hoje, eles fazem esse som na garganta. Reish, como se fosse um gargarejo. Reish. Não é fácil. A professora sempre me elogiava porque eu conseguia fazer a leitura. Bereshit bara. Né? Não é fácil, é um gargarejo. Essa é a pronúncia mais correta pro Reish, tá? Shin, que também não tem uma representação no nosso idioma, então a gente precisa de duas consoantes, que é o SH. Sin, que também não tem que tem uma representação, que é o S, tá bom? Então a gente tem, cuidado que a gente tem o Sin, que tem som de S, e o Samer, que também tem som de S aí, duas consoantes que tem som de S, tá? Por isso que eu digo a questão do padrão a norma, né, de transliteração. Aqui a gente começou o exercício, não tem problema, né? Eu até coloquei aqui de alguma forma para a gente diferenciar. Eu peço para que vocês ou sigam essa aqui que eu coloquei, ou sigam a do Edson Faria de Francisco, tá? Na hora de fazer os exercícios, tá? Na hora de a gente cumprir os desafios. Mas o mais importante é a gente ter o desafio de transliterar e transliterar corretamente, tá bom? Então o Sim tem som de S e o Tav tem som de T, tá bom? Bem, ok, nós conhecemos as consoantes, as vogais, mas isso ainda não é o suficiente para a gente ler o texto da Bíblia hebraica, isso é, o Antigo Testamento. Para isto, precisamos que ambas sejam escritas de modo a formar uma sílaba. Uma sílaba é um grupo de fonemas que se pronunciam numa única emissão de voz. A sílaba hebraica inicia com uma consoante e finaliza com uma vogal aberta ou uma consoante fechada. Antes de entendermos melhor essa questão, a gente vai treinar a leitura e a escrita de uma única sílaba, tá? Bem, a gente finaliza aqui o vídeo, tá bom? A minha intenção também era agora fazer alguns exemplos e tal, mas eu não vou conseguir por conta do horário e também não vamos evitar deixar o vídeo tão extenso. Então, no próximo vídeo eu vou dar alguns exemplos de como escrever, tá bom? Como fazer para escrever as consoantes, as primeiras consoantes. Talvez eu mande algum vídeo escrevendo aí instrutivo mesmo. E principalmente eu vou escrever no cursivo e vou escrever no comum mesmo, na letra de máquina. Eu vou escrever os dois para que a gente se habitue a usar o cursivo. Vamos usar o cursivo
para forçar a gente a aprender algo novo para aqueles que já estudaram hebraico, tá bom? E aqueles que não estudaram já vão aprender aí um hebraico, a forma de escrita israelense, tá? Eu acho que é interessante a gente aprender essa forma, aprender as duas formas, lendo uma e escrevendo outra, tá bom? Mas eu vou desenhar ambas, eu vou escrever ambas no papel para vocês aí em vídeos no decorrer da semana, tá? Na hora de escrever, a gente vai colocar a consoante em cima, a letra, a vogal embaixo. Consoante em cima, o desenho da consoante em cima, o desenho da vogal embaixo. Então isso significa que quando eu for me deparar com a Bíblia hebraica, eu vou ver a consoante em cima, eu vou ver um Aleph. Você vai pegar, por exemplo, Bereshit. Bereshit. Bereshit você vai pegar e vai ter o Beit, com o Dagesh Lene dentro, e embaixo você vai ver o Tsire, se eu não me engano. É isso mesmo, é o Tsire. Você vai ver o Tsire embaixo, os dois pontinhos. Então, você sabe que ali está um B, tá bom? Então, as vogais, como são sinais que foram acrescentados posteriormente, elas vão vir elas vão vir junto das consoantes. As consoantes vão estar fixas e as vogais vão ser acrescentadas abaixo das consoantes, sob as consoantes, tá bom? Então você vai ver sempre os pontinhos embaixo de cada consoante, eles são a representação das vogais. Obviamente que por conta de os sinais de cantilação não são só as vogais. Tem muitos outros sinais, acentuação, separação, ênfase, nota aguda, nota baixa, nota grave. Tem toda uma estrutura de cantilação e todos esses sinais vão estar juntos. Mas se você prestar atenção, você vai ver que embaixo da consoante sempre vai vir um único ali sinal e no máximo um sinal com algum outro ou um sinal de um shivá composto que a gente vai aprender também no decorrer. Bem, fique com isso aqui até esse momento e eu vou mandando para vocês aí durante a semana novos vídeos para a gente exercitar as primeiras letras do alfabeto e aí até que a gente consiga completar esse ciclo do alfabeto, provavelmente daqui a umas 2 semanas, tá bom? Deus abençoe, até a próxima.